Nesse vídeo aqui eu vou explicar como que funciona o nosso processo final do ano letivo, de conseguir obter o resultado por disciplina, se esse aluno está aprovado ou então se ele está reprovado, e também a gente conseguir a classificação dele final, se esse aluno, o status geral dele do ano foi aprovado, se foi retido, a gente consegue ter esses dados aqui. Primeiro eu vou mostrar, só para conhecimento, os parâmetros que a gente utiliza. Geralmente a gente já configura isso aqui baseado na conversa que a gente tem com supervisores, com os inspetores. Então, a gente consegue vir aqui, igual nesse caso aqui, eu vou abrir essa daqui de baixo, que é do nono ano, eu defini o quê? Que para o quinto e para o terceiro ano, os alunos sem reprovação podem ter o status de acelerado, reclassificação ou de retiro. E o critério para aprovação terceiro e quinto ano é 60% da nota final e 75% do total de horas letivas. Então aqui eu também defino que ele tem que ser aprovado em alguns componentes curriculares obrigatoriamente, mas se, por exemplo, não trabalha com reprovação, então a gente pode deixar desmarcado aqui. Então, se por exemplo aqui nesse caso, nessa turma aqui, nesse exemplo, é obrigatório passar em matemática, ciências, língua portuguesa, história e geografia para que o aluno seja aprovado. Ou então, se ele não for aprovado em algumas dessas aqui que estão marcadas, ele vai ser classificado como retido. Algumas turmas não têm o retido, igual essa daqui, não tem o retido. Então, o retido não está marcado, mesmo que o aluno não seja aprovado em alguma dessas disciplinas aqui, ele não vai ter o status retido, ele vai ser aprovado ainda. Então, vou voltar aqui, estou dentro da minha turma, é uma turma de quinto ano, do ensino fundamental de 9 anos. Aqui eu tenho os meus alunos, todos com status de não informado, a situação deles. Então, eu vou vir aqui em notas, vai abrir essa telinha de notas para a gente, que a gente já utiliza. Então, aqui eu consigo vir, eu vou calcular a minha nota do quarto bimestre para a língua portuguesa. Então, eu venho aqui, cálculo de língua portuguesa, já calculou aqui para mim, puxou as notas. Ok, eu posso vir e clicar aqui em obter resultado final. Estão vendo que está como não informado? Vou clicar aqui, ele já vai gerar para mim o resultado dessa disciplina. Então aqui eu já consigo vir classificar o meu aluno. E aí se o status dele não for aprovado, a gente consegue vir e editar aqui, nesse caso aqui é por falta, se eu for alterar isso aqui e permitir a aprovação dele nessa disciplina, mesmo com a quantidade de faltas, eu vou clicar aqui em aprovado e vou alterando aqui. Nesse caso que ele teve 66 faltas, que constitui mais de 25%. Então aqui eu consigo vir e vai fazer o cálculo para mim se ele foi aprovado ou não, mas eu consigo vir e editar aqui também, se eu quiser fazer alguma alteração. Eu posso vir colocar a data de encerramento quando eu calcular a última disciplina, no caso aqui então eu vou deixar e vou salvar. Ok, eu já salvei. Então aqui eu já calculei a nota da quarta etapa e já alterei aqui o status final da disciplina, o resultado. Aí eu posso vir passar para a disciplina, por exemplo, matemática. Eu vim aqui, vou calcular os pontos, calculei, puxou os pontos aqui, vou obter o resultado final. Então aqui já classificou para mim novamente também. Vou vir, salvar e vou fazer esse processo para todas as disciplinas. Se, por exemplo, eu já fiz o cálculo da disciplina, mas ainda não obtive o resultado final, eu posso entrar na disciplina e pedir aqui para obter o resultado final também, que ele vai calcular para mim. Eu só não posso esquecer de salvar depois que eu obter o resultado final para gravar o que foi alterado aqui. Então, eu posso vir e vou navegando entre as disciplinas, salvando. O bloco já está calculado já tinha calculado anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu vou só obtendo o resultado final da disciplina. Salvo.
Aí eu vi que eu já tinha calculado os pontos de todas as disciplinas do quarto bimestre. Então agora eu vou vir e vou colocar a data de encerramento do segundo bimestre. Perdão, do quarto bimestre. Então venho aqui, coloquei, salvei. E aí eu já encerrei o quarto bimestre também, já coloquei o resultado para todo mundo. Então, agora eu vou voltar lá na minha turma. E aqui eu vou clicar em classificar aprovação e reprovação. Com base naquelas disciplinas a que a gente informou que são obrigatórias, ele vai definir aqui se o aluno está aprovado ou retido. E ele já pega e inativa o aluno para a gente também de uma vez. Então a gente já pega e já classifica o aluno, ele já fica como aprovado ou retido. Se por exemplo esse aluno vai ser aprovado da mesma forma, a gente pode vir, além de alterar a aprovação dele dentro das notas, né, dentro de cada disciplina, a gente pode alterar essa situação geral. Eu só tenho que vir aqui, cliquei no aluno, vou colocar ele como ativado sim, vou salvar, ok, ele voltou a ficar ativado com status de não informado, eu entro nele novamente e clico não, informa a data de saída, que foi a data de fechamento da turma, e informa aqui o motivo de saída, que foi, por exemplo, aprovado, e posso alterar aqui também. Então aqui eu consigo fazer a classificação final dos meus alunos e inativar eles também.